Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes da escola e também aqui, paz do Senhor para os nossos pastores, dirigentes do nosso campo de Bangu. Queremos saudar também os amigos que nos acompanham nestas aulas e estamos aqui para, mais uma vez, trazermos a lição, e desta vez a lição de número 5, né? Estaremos aqui falando sobre a lição de número 5, que traz o tema a evangelização de grupos específicos. Lembrando a todos que nós, o nosso pastor Sóstene, né, motivo do período das suas férias, não está trazendo esta aula, mas estamos aqui para darmos sequência, né, que possamos continuar pedindo a Deus a sua graça sobre a vida do nosso pastor, da sua família, nesse ministério que tem nos alcançado, tem nos abençoado e tem abençoado o campo de Bangu. Muito bem, queridos, eu gostaria de falar nesta lição, lembrar aí, né, sobre o título, que é Evangelização de Grupos Específicos, e a gente vai ver aqui quais o texto de referência. Vamos olhar aqui os objetivos da lição. O primeiro objetivo da lição fala que ensinar que o amor divino nos inspira a evangelizar grupos específicos. Então, ensinar que o amor divino nos inspira a evangelizar grupos específicos. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo da lição é enfatizar a necessidade de se evangelizar grupos que sofrem abandono. Então, grupos que sofrem abandono. E o terceiro objetivo, mostrar como podemos alcançar os diversos grupos de viciados, encarcerados e ex-presidiários. Então, são 3 objetivos que nós precisamos marcar aí e pontuar para não fugirmos muito da nossa aula. Gostaria de lembrar também aos professores aí sobre o motivo da oração. O motivo da oração para esta semana: louve a Deus pelas igrejas, hospitais e livrarias cristãs que compartilham as boas novas. Então, orar a Deus, o motivo dessa semana, pelas igrejas, hospitais e livrarias cristãs que compartilham as boas novas, pelas pessoas que compartilham, né? A igreja que cada uma igreja em si, de uma forma, né, está evangelizando, nos hospitais também estão evangelizando, as livrarias que disseminam as literaturas evangélicas. Então, por aquelas pessoas que fazem também esse evangelismo de folheto, panfletagem, então, que venhamos orar por esses disseminadores da palavra de Deus. Este então, é o objetivo de oração da semana. Muito bem, queridos, nesta lição de número 5, vamos fazer aqui o que a gente gosta sempre, que é traduzir o tema, né? A gente vai traduzir o tema, a evangelização de grupos específicos. Mas o que quer dizer esse tema, né? A gente está dizendo aqui, vamos tratar sobre o evangelismo para determinadas pessoas, né? Grupo de pessoas. E a gente vai ver aqui no contexto, o texto de referência, nós estamos lá em Lucas 19, do 1 ao 5, onde esse texto traz, né, Jesus entrando em Jericó, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Então a gente vai ver aqui um contexto onde Jesus encontra um publicano, Zaqueu, que era um publicano e era rico. O texto áureo fala aqui sobre porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está lá em Lucas 19:10. E a verdade aplicada, que é a boa dica da lição, ela fala aí, que é o resumo. Ao evangelizar grupos que estavam à margem da sociedade, Jesus não somente nos deu um exemplo, como também nos confiou um legado. Então aqui é o resumo. Então nós vamos observar. O contexto todo se dá em torno, aqui dessa lição, da figura de um publicano. Para que a gente entenda bem sobre o publicano, eu até peguei aqui um contexto histórico sobre o que quer dizer o publicano. Quem era Zaqueu, né? Qual era essa função de publicano? Então você tem que trazer esse entendimento primeiro ao seu aluno para que você possa fluir melhor na sua aula. Eu peguei aqui num livro de usos e costumes dos tempos bíblicos. O escritor é um americano, Ralph Gower, né? É um livro da CPAD. E ele diz aqui, eu peguei algumas coisas que estavam lá, que nos dias do Novo Testamento o tributo por meio de impostos tinha que ser pago ao Império Romano. Bem, o Império Romano era dominante e o povo tinha que pagar, na verdade, ali os seus impostos para Roma. Mas havia
uma estratégia, né? Os oficiais romanos, eles vendiam o direito a outras pessoas de cobrar esse imposto. Digamos assim, olha, eu quero tanto no meu imposto, então se você for cobrar, o que você cobrar mais é seu, você tem que me dar esse valor. Então, os oficiais romanos faziam esse tipo de negócio com algumas pessoas. Por exemplo, um chefe de publicano era aquele que ficava com essa função de fazer essa cobrança, essa segunda cobrança, né, que contratava outros cobradores de impostos, na verdade, para poder fazer essa cobrança, e ali eles conseguiam, né, além de dar o dinheiro para Roma, eles também usurpavam das pessoas. Então, eu achei muito interessante essa história, porque ele fala que por que os judeus, na verdade, odiavam os publicanos, né? Ele fala que tanto o chefe dos cobradores cobravam em excesso, de modo que tiravam um bom lucro, embora entregando o que era requerido pelo governo. Zaqueu era cobrador-chefe. Está lá em Lucas 19, versículo 8. Os judeus odiavam os publicanos não só porque eles extorquiam dinheiro, mas também por serem considerados traidores e aliados do poder de ocupação. O nome publicano era, portanto, desprezado. Os líderes judeus não podiam aceitar a amizade de Jesus com tais pessoas. Então, você pode ler aí, lá em Mateus 9:11, em Mateus 11:19, em Mateus 21:31, que vai justamente falar sobre esta relação entre os publicanos, né, e os líderes judeus, né? A rejeição dos publicanos não era inteiramente injustificada. Então, eles tinham uma razão para não gostarem dos publicanos. E eu fiz essa leitura, estudei sobre esse assunto, para que você entenda melhor por que os judeus não gostavam e não suportavam os publicanos. Você pode depois olhar, João Batista também, por exemplo, ele teve um publicano que foi se batizar. Você pode ler depois lá em Lucas 3, versículo 12 e 13, que o publicano vai lá se batizar e pergunta para ele, e agora o que eu tenho que fazer? Ele, olha, cobre só, quando você for cobrar, fazer suas cobranças, cobre só o que é de direito, né? Não usurpe os outros. Depois você pode olhar, está lá em Lucas 3, 12. Então existia uma parte dos judeus, ou a maioria dos judeus, eles tinham um ódio natural por esses publicanos. Então, naquela época, esses publicanos, por essa condição de usurpar também o dinheiro e cobrar, fazer uma terceirização de cobrança, digamos assim, se unir ao opressor para cobrar, vamos dizer assim, traz então por parte dos judeus esta ira, esta raiva ou desprezo. Os próprios líderes judeus desprezavam a figura do publicano. E aqui agora, toda esta lição, o tema da lição, como é a evangelização de grupos específicos, a gente observa agora que Jesus entra em busca destas pessoas. Um público específico. Que público específico é esse? Aqueles que são desprezados. Tanto que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, né, as pessoas encontram Jesus ali, mas esse se reúne, come com os pecadores e publicanos? Quer dizer, a palavra publicana, o publicano já era um sinônimo de traidores, de pecadores, de ladrões, podemos dizer assim. Então Jesus agora encontra esse chefe do publicanos e ele era um homem rico. E esse contexto aqui desta lição, nós vamos olhar e ensinar que o amor divino nos inspira a evangelizar grupos específicos. O que levou Cristo a tomar essa atitude? A gente olha que quando Zaqueu descobre que Jesus está ali, nasceu no seu coração o desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus. E esse desejo de conhecer Jesus nasceu no coração dele e ele agora corre e cria uma situação para ver Jesus. E quando ele se mostra para ver Jesus, Jesus o olha e convida, né, para estar, faz um convite para ele mesmo estar na casa dele. Então, esse texto da lição, ensinar o amor divino nos inspira a evangelizar. Quem nos inspira a ter o amor pelas almas perdidas? Falamos isso nas outras lições anteriores, que amar ao próximo com este amor não está naturalmente em nós. Por isso, você precisa falar com o seu aluno, você precisa ensinar, conforme o item 1, que o amor divino nos inspira a evangelizar grupos específicos. Pessoas que às vezes você nem imagina que existam, que estão à margem da sociedade, mas Deus sempre levanta alguém. Você já prestou atenção?
pessoas que evangelizam só, por exemplo, pessoas que são na madrugada, que estão nas drogas, estão caídos. Sempre Deus movimenta. Eu nunca esqueço do testemunho de um irmão que ele estava indo para o trabalho. É um dos nossos, hoje ele é um dos dirigentes nossos de congregação, ele contando esse testemunho que ele estava indo para o trabalho. E quando Deus falou com ele no ônibus e pediu para ele saltar no ponto de ônibus, um ponto de ônibus antes do ponto do trabalho dele. Ele desceu e o Senhor fez com que ele fosse para baixo da ponte, aqui no centro, ali em frente da rodoviária, ali próximo. E ali tinha um mendigo, um camarada lá numa situação ruim, e Deus deu a palavra, pediu para ele falar para aquela pessoa. E aquela pessoa chorando, reconheceu e recebeu. Era uma pessoa desviada que estava jogada num lugar que quem ia buscar? Mas Deus levanta pessoas específicas para buscar a qualquer um de nós. Deus, assim como diz aqui a lição, né, que é a própria verdade prática, ao evangelizar grupos que estavam à margem da sociedade, Jesus não somente nos deu exemplo, como também nos confiou um legado. Então Deus chama pessoas para trabalhar em grupos específicos. Então, o que faz isso? É o amor de Deus. Como nos leva a amar, a obedecer? Somente o amor de Deus, a ação do Espírito, a obediência, né? Como poderíamos avaliar esse exemplo que eu estou dizendo? Por que aquele irmão foi? Foi conduzido pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos ainda, né, voltar para a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Então, o amor que busca o pecador. Que amor é esse? Somente, né, Zaqueu era um funcionário público, coletor de impostos para Roma. Então ele era discriminado, mas o amor de Jesus pelos perdidos é inigualável. Vai além do que podemos imaginar. Então Deus tem um amor específico. Não importa a condição da pessoa, Deus estará sempre buscando o homem, né? A gente olha também o amor misericordioso. Quando o Senhor olha para o homem, Ele não olha pela sua condição financeira, Ele não olha para essa condição da aparência, Ele olha para o homem no seu estado. Deus olha, o olhar de Deus é um olhar de amor, é um olhar de resgatador. E precisamos estar em comunhão com o Espírito de Deus, com Cristo, observando, sendo sensível à ação e à voz do Espírito de Deus, para que possamos também sentir esse amor pelas almas que estão perecendo. As almas que estão sendo jogadas à margem da sociedade, as vidas que estão sendo, cada dia, com essa questão que vivemos hoje, os desempregos que nós temos por aí, essas questões elas estão colocando pessoas sem emprego, sem casa, pelas ruas, aumentando os índices de assalto e criando uma situação estranha no nosso país hoje, e às vezes a gente vai se sentindo na insegurança, começando a odiar mais as pessoas. Então, que possamos observar isso. Então, o inspirador amor de Jesus também fala sobre o amor perdoador. Cristo olha para ele, agora, quando ele encontra com Cristo, que Cristo entra na sua casa, ele abre o coração. Ele diz, olha, Senhor, eu pego metade do que eu tenho e divido aos pobres. Se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Por que 4 vezes mais? Era uma condição de restituição ainda lá do começo, né? Era uma regra que eles tinham. Então, nós vamos observar aqui a ação salvadora. Um homem que era colocado à margem da sociedade, ele de uma forma queria ver Jesus, tinha uma estatura baixa e procurou uma forma de ver Jesus. E quando Jesus o encontra lá, que o Senhor olha para ele e olha a intenção do seu coração, o Senhor diz, olha, hoje eu vou estar na tua casa. O Senhor foi à casa dele e quando entrou na sua casa, ele abriu o coração, foi transformado por Jesus, encontrou um amor de um alguém que não olhava para ele pela condição que ele tinha, ou pelo nome que era dado a ele, ou pela sua própria irreal atitude. Mas Deus olha para o homem com um olhar de amor, com um olhar de resgate, alcançando a vida, olhando o seu coração. E é assim que Deus olha para nós. Então, o segundo item da nossa lição fala enfatizar a necessidade de se evangelizar grupos que sofrem abandono. Aí a gente tem aqui, no item 2 da lição, ele fala quais são os grupos dos nossos dias. As comunidades carentes, crianças abandonadas, é um outro tipo, anciãos. Por exemplo, evangelizar crianças carentes. É um trabalho, graças a Deus, aqui na nossa igreja, nós estamos com um projeto de evangelização que Deus tem abençoado bastante, através da visão do nosso pastor Sóstenes também, junto com os demais obreiros, um trabalho de evangelismo onde
a igreja se reúne e vai para uma comunidade e faz um trabalho com crianças. Domingo agora mesmo, as nossas crianças aqui na Matriz saíram para evangelizar e Deus tem alcançado. A própria escola bíblica dominical, se nós formos lembrar aqui, como foi que nasceu a escola dominical? Nós temos um irmão que resolveu evangelizar as crianças, ensinar a ler, ensinar. Então ele foi atraindo crianças. Então ele alcançou a necessidade dessas crianças e as crianças foram alcançadas também pelo amor de Deus e ele começou o ensino da palavra de Deus. Então a gente tem que entender que existem esses grupos específicos. Evangelizar crianças, sim, precisamos evangelizar as crianças. Evangelizar os presídios, sim, precisamos evangelizar os presídios. Aqui na nossa igreja, nós temos um trabalho no presídio, aqui no presídio de Bangu, onde nós temos uma quantidade de revistas que são doadas, são levadas para lá. Às vezes a pessoa, mas para quê? Essas pessoas, né? Os nossos irmãos aqui pegam as suas revistas do período que vão se passando, trimestres que se vencem, muitos vêm doar porque sabem que essas revistas vão para esse presídio. Então nós precisamos alcançar essas pessoas. São pessoas que são marcadas, destinadas, né? Alguém já disse, não, você não vai, você não presta, você é aquilo, é a escória da humanidade, é a escória da sociedade, mas o Senhor não desiste de nenhum de nós e Ele sempre arranja, sempre cria uma situação de busca. Então, esses grupos, o grupo de anciãos, evangelização de idosos, pessoas da terceira idade, nas nossas classes de escola dominical, por exemplo, criarmos, né, as nossas classes da terceira idade com atenção específica, termos mais cuidado, a forma de falar, a forma de darmos a devida atenção. Então, esses grupos aí têm uma necessidade de se evangelizar grupos que sofrem abandono. Às vezes, né, nós passamos pelas pessoas que já têm uma certa idade. Eu gosto até de lembrar aqui, o nosso pastor Sóstenes, ele já falou isso várias vezes, que ele não gosta de jeito nenhum de brincadeiras onde você fala sobre velhos, né? Sobre pessoas idosas, pessoas de idade. Alguém começa a fazer uma chocarrice, ou uma brincadeira sem graça, ou um menosprezo, sorrir na frente, ou desprezar, passa sem falar. Então, essas coisas nós precisamos trazer para os nossos alunos, que nós como crentes, né? Antes de sermos crentes, podemos até esquecer a condição de sermos crentes. Como cidadãos que somos, pessoas de bem, nós precisamos tratar as pessoas de uma forma boa, né? Porque somos pessoas normais. Agora, se você inclui aí o amor de Cristo, aí sim, aí você vai tratar muito melhor ainda, porque você está tratando uma imagem, uma criatura de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. Então, e o último ponto, para falarmos sobre o objetivo, mostrar como podemos alcançar os diversos grupos de viciados, encarcerados e ex-presidiários. A gente tem os grupos, né, que são os alcoólatras, dependentes químicos, encarcerados e ex-presidiários, e a batalha contra o mal. Como eu já falei, várias formas. Se você não pode ir a um presídio, por exemplo, nós temos aqui, hoje em dia, nas clínicas, visitas nos hospitais, nos presídios, você precisa ter um certificado, uma autorização. Porque tudo que a gente vai fazer, queridos, a gente precisa ter responsabilidade. A responsabilidade do que a gente faz. Ah, mas eu quero evangelizar, como é que eu vou? Nós estudamos na lição passada sobre o perfil, você precisa ter um perfil. E depois de um perfil de evangelizador, você precisa ter o caminho certo. Então nós temos hoje os trabalhos nos presídios que são coordenados e você não vai lá de qualquer jeito, não, precisa ter um cadastro, precisa ser bem feito. Nos hospitais a mesma coisa, né? Nós temos os cursos e treinamentos na igreja para que você também seja capacitado para entrar e tenha habilitação também para entrar e para falar de Jesus. Você precisa falar de Cristo, você precisa evangelizar os grupos específicos, mas você precisa, antes disso, se preparar, se organizar. A igreja também precisa trabalhar de forma organizada. Então, traga isso para os seus alunos, falando sobre evangelização e falando principalmente, que é o nosso tema de hoje, a evangelização de grupos específicos. Ah, irmão, isso não é discriminação? Não, a discriminação o mundo já faz. O mundo isola as pessoas nos seus mundos e grupos, mas o amor de Cristo, através da sua vida, da minha vida e da sua, alcança as pessoas. Se nós não sairmos, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Você e eu, querido, que nós possamos falar para os nossos alunos, que possamos entender o chamado de Cristo e nos prepararmos
para estas pessoas e estes grupos que estão aguardando você levar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, uma boa aula a todos. Amém.